Paz. Evangelho de João, capítulo 17 diz assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra... Jeremias 1,12 diz: eu velo pelas minhas palavras para fazê-las cumprir. Quando eu chego ao Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor vai se intitular e vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O salmista no Salmo 119, verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isaías capítulo 55 vai dizer que a palavra do Senhor, essa não volta vazia, antes ela faz aquilo que lhe apraz, e aquilo para o que ela foi enviada. Quando chego ao texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o mais profundo da nossa alma, ela divide juntas e medulas. Falar sobre confiança não é um tema fácil. Existem dois lugares nessa manhã de onde a palavra, em razão disso, não poderá ser dissociada. Primeiro, na sua mente. Segundo, do seu coração. A mente vai te levar à compreensão de quem Deus é, e o seu coração, movido agora, vai te levar à transformação. Por isso, hoje pela manhã, quando sou desafiado a trazer a expressão daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é a partir desse tema, eu quero conduzir você então a Gênesis capítulo 22, os versículos 1 ao 14, e gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear por esse texto e por tantos outros que o Senhor colocar em nosso coração. Mas antes eu queria orar com você mais uma vez. E se você não tem nenhum impedimento de ordem física, eu queria te convidar a, juntamente comigo, a se colocar de joelhos. E eu queria orar com você assim, nessa manhã. No entendimento de que, quando nós nos prostramos, nós também reconhecemos a soberania e a supremacia do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós nos prostramos, nós reconhecemos quem nós somos e quem o Senhor é. Pai, nessa manhã o nosso coração se rende à sua presença. Já ouvimos canções inspiradoras. Ouvimos nessa manhã, Pai, orações belíssimas que surgiram em nosso coração e subiram ao nosso entendimento como uma poesia vinda dos céus. Ouvimos nessa manhã testemunhos que inspiraram a nossa fé e confirmaram ao nosso coração que o Senhor sempre continuará a ser o Deus de amor. Nesse momento, Pai, em que a Tua palavra é aberta e certamente exposta aos nossos corações, nós pedimos que sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, assim como diz a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que sobre nós, torrencialmente, a Tua palavra em forma de graça seja derramada, em forma de favor, seja aquela que há de nos convencer. Faço essa oração, Pai, utilizando permissivamente, ou de maneira permitida pelo Senhor, as palavras do apóstolo João. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça. E que nessa manhã toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação sejam dadas ao Senhor, ao Deus dos céus, ao Deus da terra, ao Deus de ontem, de hoje e de eternamente. E em nome de Jesus Cristo, o amado da nossa alma, que nós fazemos essa oração, com temor e tremor. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Depois você pode tomar novamente o seu lugar. A.W. Tozer, escrevendo em um de seus livros intitulado A Procura de Deus, ele diz assim, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que ele diz. Dentro do homem há um coração empedernido, cuja natureza e intento é sempre possuir e possuir. Ele ambiciona as coisas com um desejo arraigado e feroz. Os pronomes, diz ele, meu e minha, parecem perfeitamente inocentes quando impressos no papel, mas o seu emprego constantemente
ou constante universal é muito significativo. Expresso a natureza real do velho homem, melhor do que 1000 volumes de teologia. Diz Tozer que são sintomas verbais da nossa alma enferma. As raízes do nosso coração penetraram fundo nas coisas e não ousamos arrancar nenhuma delas. Diz ele, encerrando então, com um tremendo receio de nós morrermos. A confiança, queridos, ela está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ela está na voz de Davi quando desce ao vale de Elá e agora vai enfrentar um dos maiores desafios da sua vida ou da sua carreira, um homem chamado Golias. É na voz de Davi que nós entendemos e percebemos a ideia da confiança quando ele agora vai dizer, se pronunciando diante do gigante: você vem contra mim com espadas e lanças e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa mesma confiança, ela é vista na poesia da oração de uma mulher chamada Ana, após a declaração da gentileza de Deus em conceber o seu filho. Ana, por confiança, pede a Deus que lhe dê um filho, mas Deus está lhe preparando um sacerdote. A confiança foi quem redigiu a maior parte dos salmos de Davi. A confiança, ela esteve e ela colocou os homens na frente de batalha. A confiança, ela esteve no val de Jaboque. A confiança, ela esteve à beira-mar, enquanto Pedro agora, desafiado a lançar as redes, ele vai dizer: Senhor, pescamos a noite inteira e estamos exaustos, mas por causa da sua palavra, nós o faremos, nós lançaremos as redes. Essa mesma confiança, ela está na voz de Natã, quando ele agora vai se pronunciar diante de Davi, em razão de um pecado que ele comete e que ele precisa de uma urgente restauração. Ele vai contar uma história então para Davi e vai perguntar: Davi, quem é esse homem? O que é que ele merece? Davi vai dizer: esse homem que você me narra, ele é digno de morte. Davi então vai dizer: esse homem é você. Essa mesma confiança, queridos, é a confiança que vai aquietar o coração de Jairo. Quando o Senhor vai se pronunciar a ele, vai dizer: Jairo, não temas, crê somente. Mas já repeti, quero fazer questão de ratificar a você, entre os temas mais complexos a serem tratados atualmente está a confiança. A ausência dessa confiança, ela vai nortear todos os segmentos e ela vem conduzindo a humanidade a um posicionamento extremo de independência e de autossuficiência. Nós pensamos que só conseguimos confiar naquilo que nós conseguimos agora controlar. A confiança, ela é assim. Ela é uma regente voraz. Queridos, quando o controle ele sai das nossas mãos, nós ficamos completamente perdidos. Nós somos capazes de parafrasear Jó no capítulo 1, no verso 12, quando ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas desde que essas provas não sejam tão severas, desde que elas não sejam tão intensas, desde que elas não sejam tão doloridas ao meu coração. E eu queria que você repetisse comigo assim: o que nos prende, muitas vezes, não é a corda da incredulidade, mas do egoísmo. O que nos prende muitas vezes não é a corda da incredulidade, mas é justamente a corrente do egoísmo. É muito difícil nós nos libertarmos do sentimento de posse, do sentimento de propriedade, do sentimento de autonomia. A ingerência da fé, ela vai nos colocar em uma posição muito confortável. Nós acreditamos naquilo que nós conseguimos ser, fazer e dominar. Mas o tema dessa manhã é confiança.
a prova da esperança. Por isso, ouçam essa expressão que trago para você. É mais fácil para nós consagrarmos aquilo que oportunamente recebemos, do que ofertar aquilo que desejosamente nós possuímos. Nós oramos, nós pedimos, nós intercedemos insistentemente, muitas vezes, para termos algo, e quando Deus nos dá agora, isso se torna um valor exagerado no nosso coração. Por isso o valor do tesouro aumenta à medida que nós seguramos de maneira mais forte aquilo que nós temos, e a dificuldade que carregamos de nos desprender disso. As nossas posses, a nossa vocação, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos estão entre esses maiores tesouros. E o que define o seu valor é o amor que nós temos a Ele. Por isso, queridos, será aquilo que nós nos tornaremos o que importa para Deus. O que importa para Deus é aquilo em que nós nos tornaremos. O valor não será estabelecido pelo quanto nós fomos capazes de conquistar nele, mas pelo quanto nós fomos capazes de amadurecer e viver então para Ele. O problema não está no que nós possuímos. Repete comigo assim: o problema não está naquilo que nós possuímos, mas naquilo que nos possui. Esse é o grande problema. E aqui está o grande problema e a grande problemática da confiança. O capítulo 22 de Gênesis, queridos, ele vai revelar que Abraão possui um tesouro muito, extremamente valioso, e que agora começa a comprometer o seu relacionamento íntimo com Deus. Para Abraão não importavam as pessoas, para Abraão não importavam os seus bens, para Abraão não importava o seu chamado, ou quem sabe o seu sonho, mas para ele importa muito o seu tesouro, Isaque. E é aqui que começam os conflitos do seu coração. Por isso tenho mais uma expressão para você. Deus não coloca pessoas à prova para ver quão bem a sua fé reage sob fogo. Ele prepara provas de fé para mostrar a nós o que Ele fez e faz conosco. Por isso, confiança, queridos, ela é a prova da esperança. A ausência de confiança promoveu a nossa queda no Éden, mas a sua plenitude de confiança promoveu a nossa redenção em Cristo. Por isso que é necessário, é preciso que eu e você confiemos sem duvidar no Senhor. Por isso, nessa manhã, trago algumas referências para você, de algumas lições que você pode carregar para a sua vida a partir da ótica de Abraão, em Gênesis 22, os versículos de 1 a 14. E o primeiro deles é esse que você vai ver. Aquilo que nós acreditamos possuir é geralmente aquilo que Deus nos pede para entregar. Vou repetir para você, ou melhor, eu vou começar a leitura e você conclui. Aquilo que acreditamos possuir Você já havia pensado sobre isso? Aquilo que nós acreditamos ser o detentor da posse é justamente a prova de fé, onde Deus agora vai nos colocar e dizer: isso que está sendo o seu tesouro, isso que está agora aprisionando o seu coração, é justamente isso que eu vou tomar. Versículos 1 e 2 de Gênesis 22 diz assim: algum tempo depois Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama. E essa é a primeira vez, se você não sabe, que a palavra amor aparece na Bíblia. Vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o agora como holocausto.
Queridos, Abraão está iniciando aqui uma jornada extremamente difícil e extremamente silenciosa. A sua conduta agora, ela não tem como ser mascarada, os seus sentimentos não têm como ser escondidos, as suas atitudes não podem pôr em dúvida agora a sua fé, porque o que está em jogo é aquilo que ele mais ama. Vai ser uma jornada muito cansativa, feita com um coração extremamente triste e com sombrias expectações por parte dele. Por isso se torna essa prova, o teste de confiança para Abraão. Ele precisa ser provado na sua confiança, para que ela seja estabelecida. Quando eu chego a Gênesis capítulo 12, Deus pede para ele sacrificar o seu passado. Deus diz para ele: deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa a sua terra, deixa a sua parentela, deixa a sua história. Em resumo, Deus disse para ele: me entregue o seu passado. E agora, Deus está pedindo para ele sacrificar o seu futuro. Está dizendo: solte as rédeas, confia em mim, acredita em mim. Por isso, queridos, Abraão foi testado psicologicamente em muitas ocasiões. A prova tem a ver com o caráter de Abraão. Abraão, quando sai agora obedecendo às determinações de Deus, é a primeira prova dele. Deixa sua casa, sua terra, sua parentela, vai para a terra que eu te disser, e lá eu farei de você uma grande nação. Ele pensa: como? Se eu não tenho filhos, vou levar Ló. Segunda prova de Abraão, Deus diz: nessa terra em que você está, aqui a minha promessa vai se cumprir. Vem o teste da fome, ele muda para o Egito. Ele não confia o suficiente. Quando chega no Egito, ele mente para Faraó, ele mente para Abimeleque. E agora, como última prova, ele toma Agar, a sua serva, não confiando na promessa do Senhor. Deus diz: nós não estamos em acordo, eu preciso levar você a um lugar mais profundo. Por isso essa inconstância dele vai habilitar o seu caráter. Mas Deus, queridos, através dessa ordem incomum e de uma ordem completamente inesperada, vai colocar esse homem à prova. Aquilo que será requerido dele não é algo que pode ser substituído. A esposa poderia ser substituída, a mentira poderia voltar agora a ser revista e ser confirmada a verdade, mas agora ele pede a vida do filho. E essa ele sabe que não tem poder para restituir. Os bens poderiam tornar a ele, mas o que ele pede agora é duro. Queridos, ouçam isso. Deus não flerta com os seus propósitos. Deus não barganha com os ideais da eternidade. Deus não brinca com coisas sérias. Quando Deus nos pede algo, Ele sabe até onde Ele pode nos levar e quanto o nosso coração, esse agora, é capaz então de suportar. Mas costumeiramente, os nossos olhos se prendem àquilo que comanda a nossa vida. Os nossos olhos se prendem àquilo que comanda a nossa vida. Nós gostamos muito de possuir, gostamos de controlar, gostamos de manter os tesouros muito próximos de nós. Mas Mateus 6,21 diz: aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. O que é que Deus está te pedindo? O que é que Deus está pedindo você para deixar? O que é que Deus está pedindo a você para entregar? O que é que nós temos que abrir mão por causa do medo que nós temos de perder? A confiança, queridos, em Deus para nós, ela se torna muitas vezes, escute isso, uma carta de alforria. Ela se torna algo libertador. O que nós temos a perder muitas vezes se tornou o objeto da nossa adoração. Começamos a adorar emprego, começamos a adorar relacionamento, começamos a adorar posição social, começamos a adorar filhos, começamos a adorar família, começamos a adorar bens, e Deus vai provar a nossa confiança e vai dizer: você é capaz de me entregar?
E fica aqui a pergunta. Quando Deus dá a ordem a Abraão, diz que vai haver um grande silêncio. E depois o pronunciamento que vai haver, ele vai vir da parte de Isaac. E daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Por isso, deixo mais uma frase para você. Em muitas ocasiões, o silêncio de Deus será a melhor resposta que podemos receber da parte dele. A quietude silencia as aflições do coração. A quietude silencia as aflições do coração. Repete comigo assim: aquilo que acreditamos possuir é geralmente o que Deus pede para nós entregarmos. Segunda lição: Deus nunca nos pedirá algo maior do que aquilo que Ele é capaz de nos dar. Deus nunca nos pedirá nada maior do que aquilo que Ele é capaz de nos dar. Os versículos 3 a 8. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai? Perguntou ele. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo e temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão diz: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão e continuaram a caminhar juntos. Se é possível você lembrar disso, Abraão, ele não conhece essa história. Ele não está lendo essa história. E ele não conhece o final dela. Abraão, na realidade, ele é parte dessa história. O que para nós tem relação com o passado, para ele tem uma relação íntima com o presente. E se ele não tiver uma confiança necessária em Deus, ele estará comprometendo completamente agora o seu futuro. Isaac faz uma pergunta a Abraão. E eu te pergunto, quais seriam as perguntas que nós faríamos a Deus? Num momento como esse, quais são as minhas perguntas? Quais seriam os nossos sentimentos? Todas as peças estão se encaixando, mas para Isaac falta uma, e a mais importante. O filho de Abraão conhece o rito do sacrifício. Ele sabe para o que serve a lenha. Ele sabe para o que serve a faca. Ele sabe para o que serve o fogo. Ele sabe e conhece o sentido do altar, mas para ele está faltando a peça mais importante aqui. Ele sabe para o que servirá cada um desses elementos. Quando o silêncio é rompido, queridos, entre os personagens da história, uma pergunta conflitante agora vai ser estabelecida. Isaac vai colocar o dedo na ferida do coração de Abraão. A voz do pai agora vai ficar embargada. Pai, aonde está o cordeiro? Cadê ele? E agora, acredito eu que os lábios de Abraão começam a tremer. A sua voz agora vai lhe faltar. A resposta de Abraão, mais uma vez, não tem a ver com o passado, mas tem a ver com o futuro. A voz de Abraão é a resposta silenciosa de Deus, do Deus eterno, que vai ecoar pela eternidade e agora vai repousar no Gólgota. A pergunta de Isaac é respondida pelo cordeiro quando ele diz: está consumado. A pergunta feita por Isaac, ela vai ser respondida anos depois. Por isso, Hebreus capítulo 11,
versículos de 17 a 19, ficou grafado na Bíblia. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu filho, o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende toda a sua descendência. Queridos, Abraão, ele não está tranquilizando o seu coração, a sua resposta está fazendo um pronunciamento do fim da história, um fim de glória, um fim glorioso, um fim aguardado, um fim esperado. O Deus da glória é o Senhor da história. Deus providenciará o cordeiro para si, o seu próprio filho se tornaria o cordeiro que nos livraria da morte. Isaque é livrado no sacrifício. Cristo, Filho de Deus, agora é o próprio. Ele agora é quem vai ser entregue. É provável que existam momentos da nossa vida em que nós, se pudéssemos retardar, nós o faríamos. Sim ou não? Jesus diz assim: Pai, se for possível, mas ele conclui: seja feita a tua vontade. Certamente existem caminhos, queridos, que nós não gostaríamos de trilhar. Existem dores que nós não gostaríamos de experimentar. Enquanto nós lutamos com a nossa humanidade, Deus prepara a nossa eternidade. Tenho mais uma expressão para você, e essa eu gostaria que você repetisse. Eu vou começar e você conclui. Nunca ouse dizer a Deus o que Ele deve fazer. Eu vou esperá-los colocar lá para você poder repetir comigo. Nunca ouse dizer a Deus o que Ele deve fazer, nem gaste tempo tentando imaginar do que Ele é capaz de realizar. Nunca ouse dizer a Deus o que Ele deve fazer, nem gaste tempo tentando imaginar o que Ele é capaz de realizar, porque Ele é capaz de fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Por último, quando Deus substitui, Ele mesmo se incumbe de recompensar. Repete comigo: quando Deus substitui, Ele mesmo se incumbe de recompensar. Versículos 9 ao 14. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum, agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos, viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. O pai está na condição de ofertante, o filho agora na condição de oferta. Isaque sabe o que está acontecendo. Possivelmente ele tenha acompanhado o pai muitas vezes. Ele havia aprendido o sentido da obediência pela humildade. A confiança entre pai e filho está estabelecida, mas o alvo aqui é a confiança entre Abraão e Deus, é a confiança entre nós e Deus, é a confiança no tempo presente e a eternidade. O que está em jogo aqui, queridos, é o tipo de prova que nós enfrentaremos e como nós reagiremos a elas. Porque muito disso diz respeito àquilo que nós somos em Deus e do tipo de legado que nós estamos deixando para os nossos filhos. Por isso, Isaque nunca duvidou do amor do seu pai, e ele nunca temeu
a morte. Ele cresceu ouvindo sobre Deus, cresceu ouvindo sobre a sua promessa. O seu coração se fez um com o coração de Abraão no sentido da confiança. Abraão confia em Deus, Isaque confia em Abraão. Por isso existem provisões que precisamos, que somente Deus pode fornecer. Escute, no tempo certo, o Cordeiro estará lá. Vou repetir. Existem provisões que precisamos, que somente Deus pode fornecer. No tempo certo, o Cordeiro estará lá. Amém, amém. Muitas vezes, queridos, se torna custoso demais para nós confiar, para poder prosseguir, mas será o Senhor quem vai prover os recursos, será Ele quem vai prover a solução, será Ele a resposta, será Ele a proteção necessária, à medida que nós descansarmos e entregarmos. Quando consagrarmos os nossos filhos, Ele prepara o futuro para eles. Quando nós entregarmos o casamento, Ele cuida do relacionamento. Quando nós entregarmos o emprego, Ele cuida da provisão. Quando entregarmos a vida, não há por que temer a morte, não há por que temer a doença. Procure o Cordeiro nas proximidades. Ele está próximo de você. Quando Isaque é libertado, o cordeiro é colocado sobre o altar, e o fogo consumido, o sacrifício, o anjo de Deus se pronuncia novamente e diz assim, versículos 16 a 18, assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu, e não me negou mesmo o seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. E ele fecha dizendo, tudo isso, porque você me obedeceu. Queria convidar o Glaubert. Glaubert já pode assumir aqui. Nós vamos entoar uma última canção. E enquanto ele vem, eu queria ler para você mais uma expressão de Tozer, que ele diz assim numa linda oração: Pai, desejo conhecer-te, mas meu coração covarde teme desistir de seus brinquedos. Não posso abrir mão deles sem sangrar por dentro, e não procuro esconder de ti o temor da separação. Venho tremendo, mas venho. Por favor, extirpa do meu coração todas aquelas coisas que estou amando há tanto tempo e que se têm tornado parte integrante deste. Deixe viver para mim mesmo, a fim de que tu possas entrar e habitar ali, sem nenhum rival. Então tornarás glorioso o estrado dos seus pés. Meu coração não terá mais necessidade da luz do sol, porquanto o Senhor mesmo será o meu sol iluminador, e ali não haverá mais noite, diz ele, em nome de Jesus, amém. Confiança, a prova da esperança. Talvez nessa manhã você esteja aqui porque está entre meio à prova. Talvez a sua luta seja intensa, talvez os seus desafios estejam promovendo muita dor no seu coração, mas você precisa confiar no Senhor, porque a confiança atesta a dimensão do nosso caráter em Cristo. A confiança revela quem somos nós e quem Deus é para mim e para você. A confiança não é para um tempo, ela é para todo o tempo, porque a promessa do Senhor é: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Vinde a mim, diz ele, todos vós que estáis cansados e
e eu vos darei descanso. A confiança ou a ausência dela está sendo um fardo para você? Tem alguma coisa que você está retendo demais? Se tornou o seu tesouro? Se tornou pertencente só a você e você não é capaz de abrir mão e entregar aos cuidados do Senhor? Você está sendo desafiado nessa manhã a confiar no Pai. Por isso, enquanto o ministério canta, eu te convido, se você deseja orar comigo, atendendo e sendo uma resposta a essa celebração, a essa mensagem, você levanta do seu lugar e vem aqui pertinho de mim. Eu quero mais uma vez orar com você. Orar para que Deus fortaleça a sua confiança, a sua fé, o seu ânimo e o seu vigor. Se você sente esse desejo enquanto o ministério canta, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Está aprisionado por alguma coisa que está te escravizando? Solta nas mãos do Senhor, deixa Ele cuidar. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Aleluia. Entrego meu viver. Louvado seja o Senhor. Por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti. Meus direitos dou. Meus direitos dou. Orgulho vou trocar. Orgulho vou trocar. Diga ao Senhor, pela vida do Senhor. Pela vida do Senhor. Aleluia. Cante, cante com o seu coração, com a sua alma. Entrega. Entrega tudo ao Senhor. Tudo a ti. Tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua luz. Faça disso a sua oração nessa manhã. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo, Senhor, pelas mãos do Senhor. Por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia. Eu queria pedir que nós que somos membros da IBAG, cada um de nós que está sentado ainda, eu queria que você se levantasse, movido pelo Espírito de Deus, e abraçasse um desses queridos que está aqui na frente. Eu queria que você olhasse e você fosse impulsionado por Deus a acompanhar um desses que está aqui na frente. Saia do seu lugar, os envolva com o seu braço, acolha-os com gentileza. Saia do seu lugar, venha. Você que é membro da nossa igreja, nós somos uma igreja que quer ser como Jesus, amar e acolher pessoas. Vem, olha, se tiver alguém ainda que não está sendo acolhido aqui, deixe o seu lugar, vem aqui na frente, acolhe, abraça, nós vamos orar juntos. Isso, vem. Pai, que manhã gostosa, Senhor. Como é bom nós nos despojarmos de tudo aquilo que acreditamos ser e poder fazer. Que bom nós nos tornarmos completamente reféns da sua graça. Como é bom, Senhor Deus, nós podermos nos desprender do orgulho, da vaidade. Como é bom nós podermos deixar, Pai, a autossuficiência e nos tornarmos autodependentes do Senhor. Oh Deus, como é bom.
Como é bom, Senhor Deus, com a nossa própria atitude, impulsionado pelo Teu Espírito, a tomar uma decisão de confiar em Ti, de submeter, Pai, aquilo que estamos vivendo, as provas duras da dor, as circunstâncias da vida, ao Seu cuidado. Como é bom, Pai, como é bom podermos ver a Tua glória revelada num propósito que o Senhor tem para nós. Como é bom, Senhor, como é bom nos debruçarmos diante da Sua cruz e saber que a quietude da Sua bondade repousa sobre nós. Oh Deus, como é bom. Como é bom, Senhor. Como é bom deixar nas Tuas mãos, Pai, aquilo que nos aflige. Como é bom deixarmos o controle da nossa história. Como é bom deixarmos a autonomia, Pai, e nos tornarmos completamente dependentes de Ti. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Toma a vida dos meus irmãos aqui nas Tuas mãos, Senhor. Toma os corações aqui, Pai, entregues a Ti. Toma os pensamentos. Deus dá coragem, Deus dá ousadia, Deus dá força, Deus dá ânimo, Deus aumenta as virtudes do caráter, para que possamos em Cristo, Pai, confiar em Ti e depender da plenitude do Teu Santo Espírito. Oh Pai, não há força em nós senão aquela que vem do Senhor, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que quando estamos fracos então nos tornamos fortes. Oh Deus, é bom depender de Ti, é bom nos submeter a Ti. Toma, Senhor Deus, cada dificuldade, toma toda a ansiedade, toma toda a ausência de esperança, toma os nomes que estão sendo apresentados, toma os dilemas que estão sendo colocados diante do Senhor, Pai. Oh Deus, o Senhor é o Deus da providência. Há um cordeiro aqui do lado, Pai, nos enxerga, nos permite enxergar, Senhor Deus, nos faz enxergar, Pai, a providência divina, nos faz enxergar Cristo como a providência suficiente, nos faz enxergar Cristo como a providência necessária, nos faz enxergar o nosso Senhor e Salvador como o tudo que nós precisamos. Oh Deus, nessa manhã, nos leva a lugares mais altos, mas também nos leva a lugares mais profundos, na intimidade com o Senhor. Leva-nos além, Pai, leva-nos além, leva-nos além, Pai. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Muito obrigado pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Muito obrigado pela Tua palavra viva. Muito obrigado porque ela fala conosco ontem, hoje e falará sempre. Muito obrigado, Deus, porque é nela que nós repousamos a nossa confiança. Que em nome de Jesus Cristo a paz que excede todo entendimento repouse sobre a vida dos Teus filhos, Pai. E quando nós retornarmos para casa, que a nossa confiança seja revigorada, o nosso ânimo restaurado e o nosso vigor, Pai, seja pleno na presença do Senhor. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui presentes, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, porque nós servimos a um Deus de providência. Aleluia. É em nome e por amor a Jesus Cristo que nós fazemos essa oração, nos despedindo nessa manhã e agradecendo em nome dEle, hoje para todos sempre. Se você concorda, você diz amém. Deus te abençoe, vá em paz, o Senhor te abençoe.